Glória a Deus. Então hoje, oficialmente, é o primeiro domingo dentro do mês da família. Glória a Deus, né? Então, a batalha está travada nas regiões celestiais, porque o inferno inteiro, na verdade, se levanta para destruir o alvo principal, que é deles, né? Que é a família. Por que que o diabo odeia tanto a família? Porque Deus criou, foi Deus quem criou. E quando ele destrói a família, ele destrói tudo. Destrói vidas e destrói uma sociedade inteira. Quando a gente vê na história da humanidade, ao longo de toda a história, todas as civilizações que pereceram, que desapareceram da face da terra, quando você vai olhar o motivo, por que elas sumiram? Quando a família começou a ser destruída. Então, o espírito desse mundo, o espírito dos últimos dias, ele já está operando mais do que nunca, e a tendência é só piorar, é só se intensificar. E a gente tem visto esses efeitos na nossa própria casa, quando a gente liga a televisão, os jornais, tantas tragédias, tantas coisas terríveis, porque o diabo não está de brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus também veio para destruir as obras do diabo. Amém? E ele vem, segunda vez, para nos buscar. E o nosso papel é nós permanecermos, mesmo em face das lutas, mesmo travando essas batalhas tão profundas, tão terríveis, é nós permanecermos de pé e fiéis até o fim. Amém? Até nos encontrarmos com Ele. Então, desde quando nós marcamos nós separamos esse tempo para estarmos falando sobre a família, eu tenho sentido uma opressão tremenda, tão grande, no espírito. E eu dou graças a Deus porque você está aqui hoje para ouvir. E hoje nós vamos confrontar um desses espíritos. E antes de nós começarmos a entrar na palavra, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, que é aquele que nos ensina e nos convence de todas as coisas, nos convence da verdade. Que o Senhor venha trazer a Tua revelação, Pai. A Tua revelação para as nossas vidas, que cadeias sejam quebradas, Senhor, grilhões sejam quebrados, prisões sejam abertas, Pai, que toda a cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Os olhos sejam abertos, os ouvidos estejam atentos, Pai. Que haja um despertamento na nossa vida, Senhor, na Tua igreja, Pai. No nome de Jesus, que haja o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar, que todo demônio, Pai, toda a investida do diabo, que nós vençamos essa batalha, Senhor, que eles sejam desbaratados, eles batam em retiradas, caiam por terra e fujam da nossa presença em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós pertencemos ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor, que a nossa casa servirá ao Senhor e que todos eles, Pai, um dia estarão na presença de Deus, morando no céu, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, que sejam destronados todos os demônios e espíritos demoníacos na nossa vida, na nossa casa, na nossa terra, na nossa cidade, no nosso país. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém e amém. Então, o nome da mensagem de hoje chama A Fraqueza de Sansão. Então, eu estava orando, estava estudando para esse tempo e Deus me impressionou com essa palavra, com essa mensagem. Eu não sei quantos que já ouviram falar da história de Sansão. Há muitas pessoas.
Então, quando às vezes você lê esse título, parece até um paradoxo, né? A fraqueza de Sansão. Mas nós vamos estudar que apesar de ele ter sido tão forte, conhecido pela sua força, e o Senhor foi quem deu essa força para ele, mas ele tinha uma fraqueza tão forte quanto a sua força. Ele tinha um forte ponto fraco. E nós vamos falar sobre isso aqui nessa manhã. E o forte ponto fraco de Sansão é chamado sensualidade. E nós vamos confrontar o espírito de sensualidade nas nossas vidas hoje. Uma das maiores feridas da nossa sociedade hoje é a sensualidade. E o que é? Qual é o conceito de sensualidade? A sensualidade, ela é a idolatria ao sentimento. Então, você pode repetir comigo: a sensualidade é a idolatria pelo sentimento. Quando a gente começa a idolatrar o sentimento, colocar em primeiro lugar na nossa vida o sentimento, ao invés dos propósitos de Deus, acima dos propósitos de Deus, isso vai causar um desequilíbrio nas nossas vidas e no nosso comportamento. A sensualidade, ela tira a inteligência. Você lê lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 11. Gente, não trouxe minha Bíblia aqui, ó. Pega aqui, por favor. Oséias, capítulo 4. Eu queria que você abrisse Antigo Testamento, mais para o finalzinho do Antigo Testamento, porque eu quero que você sinalize esses versículos que nós vamos ler. Você saiba onde que está escrito todas as coisas que nós vamos falar aqui. Acharam o livro de Oséias? Quem já fez a classe Nova Criatura nunca mais se perde na Bíblia, né? Porque aí é só você cantar a musiquinha e aí você acha. Então, Oséias, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Então, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha só. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então, é comparado ao vinho. E a Bíblia o tempo todo fala que que é possível se embriagar com a sensualidade, mas que nós não devemos nos embriagar com a sensualidade, nem com vinho, nem com qualquer outra coisa. Não podemos nos deixar dominar por nada, nenhuma dessas coisas. Então, há uma fragilidade muito grande na área dos sentimentos nos dias de hoje na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de sensualidade, a gente não está falando só para os jovens. A gente está falando para todos, para os casados também, porque o casamento não consegue vencer o espírito da sensualidade. A única pessoa que consegue vencer a sensualidade é Jesus. Então, na nossa sociedade aqui, a personificação do espírito de sensualidade é a sereia, né? É Iemanjá. Então, a sereia, qual é a característica da sereia? E você vê o nível que nós estamos vivendo. A sereia, ela está impregnada em todos os desenhos infantis, tem sereia. Todos os filmes tem sereia. É uma obsessão até por essa figura que ela não existe, inclusive. Então, olha só que coisa interessante. Eu fui dar aula no Ministério Infantil lá na Igreja da Barra. E eu estava dando uma aulinha sobre a criação do mundo, né? No primeiro dia, Deus criou, no segundo dia, terceiro dia, criou os animais, não sei o quê. Aí, nós fizemos um livrinho, né? Do primeiro dia até o sétimo dia, a criação de Deus. Cada criança, eu falei, vocês desenhem, então, como que Deus criou no primeiro dia, segundo dia. Aí teve uma criança que desenhou uma sereia. E aí desenhou a sereia, aí eu tive que, todo amor e carinho, não, querida. Então, olha, sereia não existe. Você já viu alguma sereia na linguagem de criança, né? Você já viu alguma sereia na praia e tudo? Deus não criou uma sereia.
Aí o Beto até estava nesse dia lá me ajudando, ele falou, não, querida, Deus criou cada um conforme a sua espécie. Eu falei, olha, tá muito coloquial essa sua explicação. Vou ver se ela entendeu. Mas crianças acreditam em tudo que elas ouvem, tudo que elas veem. Eu até já ouvi uma pregação sobre isso, que fala que crianças até 7 anos não deveriam jamais assistir televisão, porque ela não consegue distinguir, isso é psicologia, hein? A realidade da fantasia. Tudo o que elas veem na televisão, elas acham que é verdade mesmo, que está acontecendo mesmo. Então, quando elas veem desenho, filme, não dá para você explicar para nós, olha, aquilo ali é ketchup, olha, aquele sangue. Elas acham realmente que aquilo ali é verdade. Então, quando você dá uma aulinha, por isso que nós nunca devemos mentir para as crianças. Amém, igreja? Amém. Nunca devemos mentir para as crianças. E tomar muito cuidado com o que você fala para elas, porque elas vão acreditar. Então, ontem a gente estava fazendo aqui a palestra do Romance Real, que foi uma bênção. Mas assim, quando nós estamos falando um determinado momento sobre a identidade que os pais devem, quando que a gente começa a preparar uma pessoa para a corte, para o casamento, desde que nasce. Não é com 13, 15 anos, 18 anos, desde que nasce. Então, desde quando a criança nasce, você já começa, olha, você é um menino de Deus, olha, você é tão especial, você vai ser um homão de Deus, você é tão inteligente, você é tão esperto. O João Gabriel, né, nosso filhinho de 2 anos, ele mesmo já se autoelogia, né? E a gente fica falando, olha tudo que ele faz, você é muito esperto, mas ele é mesmo, né? E aí, o pior não, o melhor é que ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Aí quando ele faz uma coisa que ele acha que ele foi muito esperto, Juju é muito esperto. Juju é muito... Mas a gente vive falando para ele, você é muito inteligente, você é demais e tudo. As meninas a mesma coisa, as nossas filhas mais velhas, quando elas eram pequenininhas, vocês são lindas, vocês são umas princesas, olha, vocês são as meninas de Deus, vocês têm um brilho. Aí, isso já é o alicerce. E aí, quando elas cresceram mais um pouquinho, aí já estava perdendo, porque eles falavam tanto. Aí a gente falava assim, vocês sabem que vocês são lindas? Vocês sabem que vocês são lindas? Aí a gente já sabe, mãe. Por que vocês já sabem? Porque vocês falam o tempo inteiro. Mas, esse é o nosso papel. Apesar que a gente acha sempre os nossos filhos muito lindos, né? Mas no mundo não é assim que acontece, não. No mundo... Como é que a gente vê? O menino cai, se machuca, começa a chorar. Levanta daí, parece uma mulherzinha. Jamaiquinha, levanta daí. E aí, chuca essa cara, vai lavar o seu rosto. Menino não chora, você quer? E a menina, se a menina gosta de jogar bola, gosta de correr com os meninos, gosta de brincar de pique, parece uma sapatona. Parece um moleque, essa menina, acho que nasceu errado alguma coisa. E aí as crianças, sabe o que acontece? Elas acreditam. Principalmente se quem está falando é o pai e a mãe. É o pai e a mãe, gente. Que está falando, eles devem saber o que eles estão falando, né? As crianças acreditam em tudo. E aí quando chega, fica maiorzinho, aí a mãe dá um susto. Ai, meu filho está gostando de meninos e minha filha está gostando de meninas. Ai, meu Deus, o que eu faço? Da onde que veio isso? Da onde? Do desajuste, do desequilíbrio dentro da própria família. Gente, se você for pensar bem, o mal desse mundo, vamos lá, o que é? Violência, aborto, prostituição, adultério, divórcio, acontece aonde? Qual é o lugar aonde que acontece? Dentro da própria casa, dentro do homossexualismo, aonde que começa? Dentro das famílias, dentro das casas, na nossa vida. O diabo não está de brincadeira, ele é o leão que anda em derredor, procurando quem possa devorar. Então, a igreja, né, nós que conhecemos a verdade, a gente precisa despertar o mundo
jaz no maligno. As pessoas estão se destruindo, sendo destruídas, sem querer e sem saber, mas estão caminhando e caminhando cada vez mais para a destruição. E nós que somos igreja, não podemos permitir que esse espírito entre dentro da igreja. O que mais a gente vê, as pesquisas são alarmantes. Abortos dentro da igreja, que ninguém fica sabendo. Assassinato dos próprios filhos, sangue derramado. Como a noiva de Cristo se sujando com sangue inocente. E aí o diabo tem as portas escancaradas para entrar e trabalhar. E aí a gente fica repreendendo: sai daqui em nome de Jesus. Você acha que ele vai sair? Ele vai falar: sai daqui você. Sai de dentro da igreja você. Olha o que você fez. Olha aqui. O sangue. Olha aqui. E não só isso. E abortos, e prostituição, e adultérios, e divórcios. Não, assim, desde... Há muito já se ouve, mas nos últimos dias nós podemos esperar mais notícias de pastores, de líderes caindo em adultério. É esse espírito da Iemanjá, da sereia, do encantamento, da sensualidade entrando nas igrejas. E ele assedia a todos, homens e mulheres, pequenos, grandes, desde criança, assedia a todos. E aí é claro que o diabo sabe, o culto lá no inferno não é só os domingos, não, todos os dias. Todos os demônios sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, decorado. E sabe, está lá escrito que fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, se ele consegue acertar, o alvo principal são os líderes. É quem cuida de muitas pessoas. E Deus, quando Deus olha para a nossa vida, Ele não enxerga uma pessoa, Ele enxerga uma multidão. Porque nós fomos chamados, nós somos responsáveis por todas as pessoas que vierem a partir de nós. O que a Bíblia fala lá em Êxodo, Deuteronômio, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia? Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que desobedecem, que aborrecem, mas Ele também, a bênção do Senhor alcança até 1000 gerações daqueles que obedecem. Então, na Bíblia não tem assim, não tem essa divisão, filho, neto, bisneto. Na Bíblia, todos são filhos. Todas as pessoas que vierem a partir de você são filhos. E todas as pessoas que vieram antes de você são pais. Então não tem avô, pai, avô, bisavô. A gente coloca pra gente também, para nosso entendimento. Mas biblicamente todos são pais. E biblicamente todos que vierem a partir de nós, todos são filhos. E o que isso significa? Que a nossa vida é a responsabilidade de quem veio antes de nós, quem nós somos, porque se eles obedeceram ou não a Deus, as consequências caíram sobre nós. A culpa, eles vão prestar conta diante de Deus, mas a consequência, todas essas dificuldades que você passa, essas limitações que nós passamos, eu também passo, foram fruto das ações, das escolhas erradas ou acertadas dos nossos pais que vieram antes de nós. Então, por isso que a Bíblia fala, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os nossos pais, né? Então, e é nossa responsabilidade, o fruto dos nossos erros ou dos nossos acertos, a consequência vai cair sobre os nossos filhos. E por isso a gente precisa ficar muito atento. A culpa vai cair sobre nós. A nossa mentalidade não funciona assim. O nosso mundo de hoje é assim: não, eu pequei, e deixa que eu que vou lidar com isso. Totalmente errado. A consequência vai cair até 3, 4 gerações. A consequência, a maldição vai alcançar. A responsabilidade é muito grande, gente. Então nós precisamos nos levantar e assim, a Bíblia fala, nós somos indesculpáveis.
a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tudo para ter vitória. Jesus morreu na cruz, Jesus colocou uma cruz no meio da nossa história, passou o sangue dele, o sangue dele é mais do que suficiente para quebrar toda e qualquer maldição. A gente não precisa viver como o mundo vive, não precisa aceitar. Romanos 12, 1, 2 fala: não vos conformeis, não vos amoldeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o segredo de viver uma vida com Deus. E por que nós não estamos experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Porque a nossa mente está contaminada, mais do que a gente imagina, mais do que eu e você imaginamos, com a mentalidade desse mundo. Então, nessa área então de família, na área de relacionamento, na área de romance, está impregnado. Então, quando a gente fala, não é preciso falar muito, a gente fala assim, romance, você já lembra logo, associa o quê? Príncipe encantado, né? Princesa, príncipe encantado, não lembra do sapo, mas do príncipe, você lembra? E tudo aquela coisa, que ele é louro, de olho azul e tudo, e fica, daqui a pouco você está preso nessas garras. Isso não é feito à toa, é de propósito, para te desviar dos planos de Deus na sua vida, dos propósitos de Deus na sua vida. Amém? Então, é preciso a gente estar atento. Então, quando a gente fala sobre sensualidade, que é a idolatria aos sentimentos, então vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. É você quem governa quem na sua vida? É você que governa os seus sentimentos, ou os seus sentimentos é que te governam ou te desgovernam? Quem são os seus desejos que te governam? Ou você governa os seus desejos, ou os seus desejos te governam? Então veja bem, foi Deus quem colocou isso no nosso coração, os desejos das coisas, os sentimentos das coisas. Então não é errado, por exemplo, você, por exemplo, nós temos desejo de comer, até precisamos comer, não é? Para a manutenção do nosso corpo. Então não é errado você desejar comer uma comida gostosa. Mas se esse desejo te domina, vira gula. E a gula é pecado. Então, Deus colocou o sentimento, o desejo na nossa vida, no nosso coração, mas Ele também colocou um limite de proteção para nós. Então, quando nós extrapolamos, quando nós passamos esse limite, nós pecamos e saímos da cobertura de Deus, da cerca de proteção, e aí estamos ao alcance de toda investida do diabo, e aí a destruição é certa. A destruição é certa. Nós não temos mais a proteção de Deus, nós não podemos contar mais com a proteção de Deus. Nessa área romântica também, não é errado você se apaixonar, né? Deus nos criou para isso. A paixão, ela é o combustível, ela é o sentimento que nos aproxima da outra pessoa, e o desejo de Deus é que nós nos casemos, que nós tenhamos uma família. Mas quando esse sentimento nos domina, vira sensualidade, e sensualidade é pecado. Por quê? Porque a sensualidade é o oposto do amor. O que é o amor? O que diz lá em 1 Coríntios 13? Diz um monte de coisa. Então, se você quer saber o que é o amor, você vai no nosso manual de instruções, que é a palavra de Deus. Porque se Deus nos criou, Ele é quem sabe a maneira como nós funcionamos, né? Quando alguém cria, eu já dei esse exemplo várias vezes, um inventor de alguma coisa, inventor da televisão ou do computador, ele cria esse objeto, esse aparelho eletrônico, e aí ele cria todas as funções, como funcionar bem, faz todos os testes e tudo. E aí ele fala, bom, como ele que criou, só ele pode usar, né?
Porque ninguém mais conhece. Então, para que outras pessoas possam usar, o que ele cria? Um manual de instruções. E aí ele coloca lá, como utilizar bem a sua TV. Primeiro, para ligar a sua TV, aperte o botão Power. Aí você vai lá, aí aparece a tela, uau, né? Aí, 2, para você ver outros canais, saiba que tem outros canais. Para que, né, você possa ver outros canais, aperte a setinha para o lado. Aí você aperta e vai aparecendo vários canais. Aí você, uau, né? Para você utilizar o máximo do seu potencial e tudo, você pode botar uma antena. Aí você, beleza. E aí vai todas as descrições, aí, o que não fazer com o seu aparelho de televisão. Número 1, não jogar dentro da piscina, vai estragar. 2, não dar marretadas por mais que você tenha raiva da pessoa que está falando, vai estragar. 3, aí começa a falar várias coisas, aí assim, se a sua televisão não está funcionando bem, o que fazer? 1, veja se está na tomada. 2, aí várias coisas, né? Se não, chame o técnico da assistência técnica para, né? Gente, a Bíblia é igualzinho. Deus nos criou e criou um manual de instruções. Uau! Então, como é que você sabe, como é que faz para você funcionar bem com todo o seu potencial? Lendo o manual de instruções. Agora, me confessa o seu pecado agora aqui. Quem compra a televisão e lê o manual de instruções inteiro antes de desligar a televisão? Toda honra e toda glória seja. Ninguém! Olha só, isso é muito espiritual, gente. Isso é muito espiritual. Nem eu leio. Eu já ligo logo, já põe na tomada, já sei mais ou menos. Aí fico lá experimentando, até quebrar, né? Aí, não tá ligando. Ai, tem que ler o manual, não acredito. Não é? Mas é assim que é a nossa vida. Assim que é a nossa vida. Está tudo escrito aqui. Como você está escrito assim, todo o seu potencial, todos os canais que você pode funcionar. Vamos utilizar ao máximo o que você precisa, o que não fazer para você não estragar. O que fazer para você funcionar bem e funcionar durante muito tempo, longos anos nessa terra. Está tudo escrito aqui. Só que qual é o problema? Nós não lemos. Nós não lemos. Gente, eu não tinha a menor ideia que a Bíblia era um manual de instrução nosso. E aí não lemos. E a Bíblia está cheia. Só tem, na verdade. Vocês sabiam que a Bíblia só fala de você. Sabia disso? Fala para a pessoa que está do seu lado. A Bíblia só fala de você o tempo inteiro. Fala assim, a Bíblia tem todas as respostas que você precisa e está procurando. Então fala de novo. Vale a Bíblia. Assim, ó. Vale a Bíblia. Assim, ó, vale a Bíblia. Quando a gente pode até criar essa forma tão carinhosa de falar assim, meu irmão, que no discipulado, ai, tô tão assim, não sei se eu faço acordo, se não faço acordo, se é de Deus, se não é de Deus, vale a Bíblia, né? Nós precisamos ler a Bíblia. Então, quando as pessoas começam a construir algo tão sério como a família, num alicerce de sensualidade, olha só, as coisas começam a dar muito errado. E aí como que entra o desgoverno, o pecado, os resultados são trágicos. E aí, nós estávamos falando, né, que o amor, eu falei tudo da televisão para falar do amor, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, que o amor, dentre tantas coisas. Então, se você quer, o que é o amor? Vai procurar na Bíblia. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, você não é no mundo que você tem que procurar. A definição de amor é na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz? O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se obedece, não se ressente do mal, não busca os próprios interesses. Por que ele é o oposto da sensualidade? Porque a sensualidade busca os próprios interesses o tempo inteiro. Busca, por isso que é totalmente o contrário. Então, como é que é o interesse quando o relacionamento ele começa na sensualidade, no namoro,
jogo de interesse. Então, você me dá o que eu quero uma coisa, que é uma coisa. Eu quero o que você quer, eu tenho, e o que eu tenho, você quer. Então, a gente faz ali uma troca, né? Então, o que acontece? Não dura muito. Por quê? Quando uma hora vai enjoar, não tem como. Aí quando o sentimento acaba, né? Quando eu não tenho mais, não quero mais o que você quer me dar, e o outro não quer mais o que você quer me dar, ele não vai te dar, o outro não quer, ou um não quer dar, o outro não quer mais o que você quer dar, e o outro não come. Aí, pronto, destrambelha tudo, aí entram outros sentimentos de acusação, você se sente usado, se sente rejeitado, se sente um monte de... É uma tragédia. Ou seja, não é de Deus, né? Então, quando entra esse espírito, então você já quando você vê assim, casamento começa a dar problema. Aí você pode fazer aquela perguntinha básica assim: por que você se casou? Por que você se casou? Para a esposa e para o marido. E aí você vai ver 99,9% das pessoas vão responder assim: eu casei para ser feliz. Resposta errada. Quando você casa para ser feliz, quer dizer, você o que está por trás aqui? Eu casei para alguém me fazer feliz. Está errado, vai dar problema. Porque você não se casa para você, o outro te fazer feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Diferente. Totalmente diferente. Então, um é o amor, um extremo, né? Onde está a vontade de Deus é o amor. O outro extremo é o egoísmo, é a sensualidade. Por isso que não dá certo. São dois caminhos completamente diferentes, duas estradas completamente diferentes. Não tem como você querer misturar, fazer um namoro cristão, né? Não tem como. Ou lá Deuteronômio 30 fala: tem dois caminhos que eu coloco diante de vocês, um caminho de morte e um caminho de vida. Escolhe, pois, o caminho que vocês querem, o de vida, para que vivais. Mas assim, parece que quando você lê, você pensa: que coisa, eu sou um idiota mesmo, vai entrar no caminho de morte, né? Mas quando a gente vê, a gente escolhe o caminho da morte e parece: não, o Senhor está comigo, aleluia, né? Escolhe o caminho de morte e aí não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não está não, já ficou lá atrás. O Espírito Santo, você vai sozinho nessa, e aí vai se estrepar, vai se dar mal. Então é algo muito, muito sério. Muitas pessoas estão construindo lares em cima de alicerces totalmente frágeis. Aí a gente vai aquela historinha lá que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, os dois fundamentos, né? Então a Bíblia fala: qual o homem, né, constrói a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. E aí a Bíblia fala, né, que vieram a casa que foi construída na areia, vieram os ventos, os rios se encheram e deram de ímpeto com aquela casa, porque foi construída na areia. Mas a que foi construída na rocha, veio também as mesmas coisas. Vieram os ventos, as chuvas vieram, a tempestade, e a casa não se abalou, porque estava construída na rocha. Então, qual é o alicerce da sua casa? É a areia ou é a rocha? É a palavra de Deus, é a verdade, é a vontade de Deus. É areia ou é rocha? É sensualidade ou é amor? Qual é o conceito? Porque todos quem trabalha com construção e quem já fez obra sabe, a parte mais demorada de construir um edifício é a fundação. Gasta-se muito, é muito tempo, é muito investimento numa coisa que ninguém vai ver. Mas é a parte mais importante da casa, porque é ela que dá todo o sustento. Então, muitas pessoas estão construindo os seus casamentos, as suas famílias, num alicerce de sensualidade, no namoro. E isso não é de Deus, isso vai dar tragédia. Você vê na parábola que os ventos e a chuva e os rios transbordaram, as situações da vida, as dificuldades, as lutas vieram para as duas. Só que o destino de cada uma foi diferente, porque a fundação onde elas estavam firmadas fez toda a diferença. Então é um detalhe que
que faz toda a diferença. A casa podia ser linda, ser enorme, ser toda florida, linda. Mas quando vier a dificuldade, não permanece de pé. Não fica de pé. Então, a gente precisa fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões com inteligência. Com a inteligência de Deus. Com objetividade. Com a verdade. E não nos deixarmos dominar. Como que o apóstolo Paulo fala, né? Lá no Novo Testamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando você se vê dominado por algum sentimento, algum desejo, para tudo. Para tudo. Tem coisa errada aí. Não são os sentimentos, os desejos que vão governar a sua vida. Você que tem que governar os seus sentimentos, a sua vida. Amém? Então, uma primeira vez que eu li a palavra, tem lá o Salmo de Davi, que ele fala assim: bendize a minha alma, Senhor, bendize os seus poderosos feitos, bendize a minha alma, Senhor. Assim, chega a ser até meio cansativo, assim. O Salmo o tempo todo, tudo bem, é poético, é muito lindo, assim, mas quando eu li esse texto, o que me ministrou para mim é um esforço que ele estava fazendo. A alma dele estava se negando a adorar o Senhor. Estava desanimada, estava em depressão, estava sem esperança, estava sem fé. E ele o tempo todo, ele estava ministrando, mandando, ordenando para a alma dele: bendize a minha alma, bendize os seus poderosos feitos. Ele é o Criador, Ele que fez todas as coisas, Ele que me criou, a vontade do Senhor, bendize, 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 bendize. E a gente deve fazer a mesma coisa. Não se deixar dominar por nenhuma delas. Amém? Então a gente vai ver aqui, vai entrar mais a fundo, examinar a vida de Sansão. E a vida de Sansão é um retrato de muitas pessoas, de cada um de nós, né, que estamos caminhando pela mesma estrada, de não se deixar dominar. Sansão era um homem que tinha tudo. Ele era um escolhido de Deus, tudo para dar certo. Ele tinha um chamado poderoso. Ele era assim, foi consagrado desde o ventre. E aí, por causa dessa fraqueza, o fim dele, a história dele foi trágica, foi terrível. Enquanto de nós temos um chamado tremendo, fomos consagrados a Deus, fomos chamados a Deus para fazer coisas grandes. E aí, quando a gente vê no meio do caminho, a gente se perde. E nada, né, a vontade de Deus não se cumpre, não consegue se cumprir na nossa vida. E isso traz frustração, traz derrota e traz tantos males, tantos sentimentos ruins de acusação, de morte, tantas coisas. E a gente vai traçar um paralelo entre a vida de Sansão e a vida de José. A história de Sansão e a história de José. O José também foi um homem grande, os dois foram grandes nas suas gerações, os dois foram chamados por Deus, os dois tinham tudo para dar certo, o Senhor era com eles, mas a história de um teve um destino totalmente diferente da história do outro. E a diferença na vida deles foi o que está escrito lá no Salmo 25, capítulo 25, versículo 12, que diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, a diferença, abre lá enquanto eu vou falando, grifa, sublinha, Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, a diferença entre a vida de José e a vida de Sansão foi o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas o princípio do temor do Senhor é você aborrecer o pecado, aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. Esse é o temor do Senhor. Então, enquanto o homem, fica esse versículo fala, enquanto o homem tem o temor de Deus, ele enxerga o seu caminho com os olhos de Deus. Ele tem o seu caminho iluminado, ele tem consciência, ele sabe aonde ele está pisando, ele discerne todas as coisas. Mas aquele que abandona o temor do Senhor fica cego, tem os olhos arrancados.
E esse foi o fim da vida de Sansão e também da vida de José. Então, é impressionante como José, por causa do temor do Senhor, se tornou um homem cheio do espírito de sabedoria e de conhecimento. Teve a sua vida guiada pelos olhos de Deus. E Sansão terminou a sua vida com os olhos arrancados, perfurados, cego, sem entendimento. E então esses dois são os efeitos do temor do Senhor. São os dois destinos, são duas estradas, né? Então, os olhos vão ver além do que eles podem ver. E o outro, até o que vê, não vai ver mais. Os olhos furados. E isso é muito sério. Então, nós vamos estudar a vida desses dois homens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá no livro de Juízes, lá no comecinho da Bíblia, Josué, Juízes, Ruth, lá no comecinho, depois de Deuteronômio. A vida de Sansão, nós não vamos poder ler toda a história de Sansão, mas a história de Sansão são apenas 4 capítulos na Bíblia. Então, quando você chegar em casa, você pode ler todos na íntegra, todos os detalhes. Vai do Juízes capítulo 13 até Juízes capítulo 16. Então, nós vamos ler apenas alguns trechos e vamos lá no capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha que chamado poderoso. A mulher não podia ter filhos, e o anjo do Senhor veio e fez ela conceber, e o filho ainda não era qualquer um, era aquele que ia liderar. Na época dos juízes não havia rei em Israel, e Israel era governado por juízes, e Sansão foi um desses juízes que governou 20 anos sobre Israel. Imagina, eu ia cair dura, né? Mas, graças a Deus, né? Eles tiveram um momento assim meio, né? Mas, amém. Eles receberam e eles sabiam que eles eram responsáveis. O anjo estava falando para o próprio Sansão ou estava falando para os pais de Sansão? Então, os pais eram responsáveis por pelo comprometimento dele, pelo compromisso dele, por aquele chamado. Eles viram o anjo do Senhor e falaram: esse menino vocês vão criar de uma maneira diferente, porque ele é consagrado a Deus. E ele vai liderar Israel e vai se levantar contra os inimigos de Israel, os filisteus. E eu serei com ele, lá no versículo 24. Aqui, ó. Deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, aí diz lá o lugar onde que eles moravam. Então, parece que esse título não se encaixa bem. Mas, porque Sansão, como nós lemos a história, Deus o dotou de uma força, de um poder sobrenatural de Deus. Ele experimentava um poder sobrenatural de força. Então, ele teve um momento que ele pegou uma queixada de jumento, queixada é só a parte do crânio, né? E com uma queixada de jumento ele matou 1000 inimigos. Ele pegou, a Bíblia diz que ele estava lá no caminho e viu um leão novo, e ele rasgou, a Bíblia fala que ele rasgou o leão como se fosse um papel. Ele era muito forte, e rasgou, fez tudo picadinho assim, deixou lá o leão no meio do caminho. E olha que ele estava vindo com os pais nem viram, foi tão rápido. Ele rasgou o leão todinho. E ele era muito forte, e outras demonstrações de força, porque o Senhor era com ele. Mas ele tinha uma fraqueza que começou lá desde quando a gente fala assim, Sansão, já sei a história de Sansão e Dalila.
Quando chegou na Dalila, o negócio já estava rolando há muito tempo. Ele andava, eu acho que por causa da força que ele tinha, ele achava que ele era super poderoso, que ele podia com todas as coisas, que ele podia dominar tudo, que ele era o cara. Mas a Bíblia diz que ele andava com os pais, ele desprezava, ele confiava muito em si mesmo. E aí, o que aconteceu? São 3 episódios marcantes na vida de Sansão. Então, o primeiro foi quando ele visitou, eles moravam, né, lá com os filisteus dominavam sobre Israel, e ele, andando lá pela cidade de Tímina, ele viu uma mulher, e a Bíblia diz que ele cobiçou a mulher. E aí, a Bíblia fala que ele desejou com os olhos, ele cobiçou, ele foi atraído pelos olhos. E aí, quando ele voltou para falar com os pais, eu vi uma mulher e eu quero me casar com ela. Eu quero me casar com ela porque ela é muito linda, eu gostei muito dela, ela é muito linda, e eu vou me casar com ela, eu vou me casar. Aí os pais, peraí. Não tem ninguém, acaso não tem nenhuma mulher aqui no povo de Israel que você possa se casar? Tipo, querido filho, você não pode se casar com uma mulher que não é do povo de Deus, uma mulher pagã. Você não pode, você é separado, você é consagrado de Deus. Não, mas é essa, eu só quero essa. Só serve se for essa, eu só quero essa. E não submeteu a vida ao conselho dos pais. Ele desprezou o conselho dos pais. E a Bíblia diz que ele foi e se casou, fez lá o noivado para se casar com a mulher. E aí desceu, aí foi nessa que ele rasgou lá, foi nesse caminho que aconteceu o negócio do leão. E ele quis porque quis casar com a mulher. Só que esse episódio, o fato dele se levantar contra os filisteus não era só uma questão de força, dele ir lá e matar todo mundo de uma vez, não era isso. O Deus dos filisteus se chamava Dagon. E Dagon era a versão masculina de Iemanjá. Era um homem com metade homem e metade peixe. Era o sereio, né? O sereio. E ele não estava confrontando qualquer demônio, qualquer espírito. Ele estava confrontando esse espírito de sensualidade. Então, esse mesmo espírito começou a perseguir Sansão. Começou a rondá-lo. Começou a lançar as iscas. E aí, na primeira que lançou, ele já mordiscou. Ele quis casar com a mulher. E desprezou o conselho dos pais. E isso é a primeira coisa que acontece na nossa vida para a nossa derrota. A Bíblia fala que deixa eu ver o versículo aqui. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o primeiro lugar que fala que para nós honrarmos os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, para que se prolongue os nossos dias sobre a terra, para que tudo nos vá bem. Então, se você vê as maiores histórias de pessoas que vivem na luta de sobrevida são pessoas que não honram seus pais. E não só isso, outros versículos falam, Provérbios capítulo 20, versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, como corvos do ribeiro o arrancarão, e pelos pintões da águia serão consumidos. Olha só a maldição da desonra aos pais. E então a consequência dessa maldição é uma cegueira, é uma vida de tropeços. A pessoa não consegue enxergar mais um palmo à frente do nariz, não toma decisões acertadas, fica perdido, não consegue andar reto na direção. Então não consegue aprender com os próprios erros, pratica sempre os mesmos erros repetidamente. E essa é a consequência de não nos submetermos aos conselhos dos nossos pais,
é uma vida sem direção, de tropeço, uma vida na escuridão. E a consequência é cegueira e morte prematura. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Deuteronômio 27, 16. Diz assim: maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. Então, muitas coisas vêm, vícios, problemas psicológicos, problemas sentimentais, problemas financeiros, tormentos espirituais, enfermidades, problemas crônicos de relacionamento, problemas crônicos de temperamento acontecem pela atitude de desprezar os pais. Então, Sansão era um homem atormentado, sentimentalmente, temperamentalmente, ele era atormentado. Ele fazia tudo que os olhos dele, ele não tinha discernimento nenhum. Tudo que ele tinha vontade de fazer, ele fazia. E aí ele se fiava nessa força que Deus dava para ele. Mas essa força que ele tinha engraçado, ele tinha tanta força, mas não conseguia dominar os seus sentimentos. A força dele não era suficiente para ele ter domínio próprio, dominar a si mesmo. Então, ele foi caindo, foi indo de mal a pior, porque foi entrando numa rota de decadência, a estrada da morte. Então ele foi se casar com essa mulher. No próprio noivado, ele propôs um enigma para os filisteus. Então, do próprio episódio do leão, a Bíblia fala que no caminho, ele foi lá ter a festa de noivado. Naquela época a festa durava 7 dias, aleluia. E aí, no caminho, ele despedaçou o leão. Quando ele foi falar, aí ele voltou para casa. Quando ele voltou de novo para ter a festa, ele viu que o leão estava lá, o esqueleto do leão. E dentro do leão tinha um favo de mel. As abelhinhas fizeram um favo de mel. E ele tomou o favo de mel e deu para os seus pais. E isso ele jamais poderia fazer, porque o nazireu, o consagrado, não podia tocar em coisa imunda, em corpos mortos, porque ele era separado de Deus. Isso tinha um significado. E ele não só satisfeito de ter tocado no leão, ele deu o mel para os seus pais, ou seja, desprezando completamente o chamado, desprezando os pais, desprezando Deus, desprezando tudo, a nação, porque ele era o líder da nação, desprezando tudo. E aí ele propôs o enigma lá para os filisteus. Aí falou lá um versinho, né? Aí os filisteus não conseguiram decifrar. E aí os filisteus foram na noiva. Falou assim: olha só, se você não descobrir o segredo de Sansão, a gente vai te queimar, te queima todinha, queima tua casa, queima tua família todinha. Aí ela foi: olha, me revela, por favor, qual é o seu segredo? 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 E aí ela não sossegou enquanto ele não revelou o segredo. Aí ele revelou. Ele não tinha essa força moral. E aí ele revelou, aí ela foi e falou para os filisteus, isso tudo no noivado, hein? Não tinha nem ido para casa ainda, para a lua de mel. E aí os filisteus descobriram o segredo. Ele ficou com raiva. E aí, porque ele tinha prometido, a aposta era, se descobrirem, ele ia dar 30 mudas de roupas festivais. E aí ele ficou com raivinha. O que ele fez? Ele desceu, foi lá não sei onde tinha filisteu também, matou 30 homens, pegou as roupas dos caras para pagar a aposta. Olha só, começou a ficar desinvestado. Ele estava assim, sem noção, né? Sem noção. Aí foi para casa com raiva. Não voltou para a festa do noivado, não. Aí sabe o que aconteceu? O pai da moça deu a noiva dele para o melhor amigo. Aí ela foi para o noivado, mas foi com o outro. Quando ele voltou de casa para tomar, aí assentou aquela raiva, voltou. Eu vim tomar minha esposa, entrar na câmara com ela. Não, ela já entrou, ela já é de outro já. Aí ele ficou, perdeu o juízo. Aí desinvestou. Pegou umas raposas, amarrou pelo rabo, tacou fogo, botou fogo nas plantações dos filisteus. Olha, começou um negócio. Aí os filisteus ficaram com raiva, foram em cima dele. Aí ele foi e matou os filisteus com a queixada de jumento. Aí os filisteus vieram com ele. Olha, você vê, é um negócio.
Começou a desinvestar tudo. Aí ele ficou com aquela sentimento, né, de homem ferido, porque pegaram a minha mulher, foi para Gaza, transou com a prostituta. Foi a segunda, foi para a faixa de Gaza. Encontrou, foi e se deitou com a prostituta. Você vê que perdeu totalmente noção, como Nazireu, ele jamais poderia se deitar com a prostituta. Aí ele foi, se deitou com a prostituta para afogar as mágoas, para afogar as angústias, para aliviar, sei lá o que, foi, se deitou com a prostituta. Deus só de olho, né? E aí, por último, veio o caso da Dalila. Você vê que quando chega a Dalila, já aconteceu um monte de coisa, né? Aí, se encantou com a Dalila, ficou perdidamente apaixonado pela Dalila. E aí a história se repete. Eles, os filisteus, agora não queriam só descobrir o segredinho da aposta. Uma apostazinha, brincadeirinha. Queriam descobrir o segredo da manifestação de Deus na vida dele. Porque o que esse cara tem? Que ele pega uma queixada, mata 1000. Tudo que ele pega, ele é tão forte assim. Tem que ter um segredo. Dalila vai lá e descobre o segredo. E o caso lá, aquela primeira esposa, os filisteus queimaram ela, queimaram a casa dela, o pai dela, tudo. Não viveu para contar a história. Porque por causa dela é que Sansão matou os cereais, queimou tudo. Aí os filisteus foi lá e matou elas, eles também não viveram. Olha que povo terrível. Que povo terrível que ele foi se envolver. Aí a Dalila fez a mesma coisa, os filisteus, mesma coisa. O diabo não tem novidade, não tem criatividade, são as mesmas coisas. Aí fez a mesma coisa, descobre. E a Dalila aí ofereceu um dinheiro lá para ela, todos os dias, o tempo inteiro, todo o tempo todo. Qual é o seu segredo? Mas você não me ama? Você não me ama? Faz isso pra mim. Você não me ama? Você não me ama? Você tem que fazer relação comigo, ter relação sexual. Você não me ama? Você não me ama? Me conta o seu segredo. Você não me ama? Aí Sansão começou, aí falava qualquer coisa pra ver se ela parava de falar. E aí, se me amarrar com a corda nova, não sei o que, a minha força, não sei o que. Aí vinham os filisteus. Aí os filisteus estão vindo. Os filisteus ficavam escondidos, eles se levantavam e rasgavam a corda como se fosse um fio de costura. E aí ela, você não me ama, você está zombando de mim. Olha, tanto que essa mulher falou que no final ele já estava assim, tem aqui o versículo que fala, capítulo 16, versículo 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele estava já... Por que não matou ela? Estava uma impaciência de matar e ele revelou. Descobriu-lhe todo o coração.